enfrentamos diversas crises, manifestações que paralisaram rodovia, embates e o triste fechamento de muitas fábricas. No início da década de 90, com a abertura da importação de determinados produtos no Brasil, a Americana foi afetada diretamente. Então, uma questão de poucos meses, em prazo de um ano, muitas fábricas fecharam, muitas pessoas faliram, muitas pessoas perderam seu emprego, né, ficaram desempregadas. A cidade, em um curto prazo de tempo, viveu algo que era inimaginado. Pegou a gente tudo despreparado, entende? Então aí começou a luta de querer reserva de mercado, até a gente se aprimorar. Aí, com muita luta, começou os financiamentos, entende? Aí começou a entrar os tiares modernos. Aí, muitos pequenos começou a comprar 2, 3, 4 tiares modernos. A Ribeiro começou a fazer um pouco de tiara, a Nardini, mas não era como o importado. Montar uma máquina leva um tempo muito maior do que importar um tecido acabado. E essas empresas que gostariam de importar, elas eram proibidas de importar. A importação de maquinários eletrônicos modernos para a época era proibida pela lei da informática do José Sarney. Tinha a lei de informática que dava proteção, e os tiares novos eram computadorizados. Então os empresários locais tiveram as mãos atadas, eles foram proibidos de modernizar. Quando eu tive que me desfazer da tecelagem, eu vendia sucata dos tiares. Vendi como sucata. Olha que judiação. Coisa de 10 anos depois, assim, eu vendi como sucata. Foi uma destruição muito rápida. Sabe, a mudança foi tão rápida que nós nos perdemos. Contudo, a resiliência do nosso povo manteve nossa cidade em evidência. Um farol de perseverança no cenário nacional até os dias atuais. Foi acertado que havia uma manifestação na Praça Comendador Miller, no centro da nossa cidade, e após isso nós iríamos lá para a Vinha Anguera, tentando colocar algumas faixas na rodovia, talvez uma paralisação de alguns minutos, não mais que isso. Daí as coisas assim se complicaram, né? Daí o caminhão do choque teve que entrar em ação para limpar a rodovia, né? Desobstruir, porque parou dos dois sentidos. Ficou uma coisa assim perigosíssima. Daí era cacetada para todo lado, foi marmita voando para todo canto, né? Foi pedrada, cacetada, e foi ruim. Aquele dia foi muitas pessoas machucadas também, mas foi muitas pessoas foram agredidas, e depois, quando terminou isso daí, teve toda essa repercussão, que chegou a ser internacional. Por várias crises que nós passamos, mas sempre muito determinada, né? Essa situação de que os empresários, claro, ficaram muitos pelo caminho com essas crises que aconteceram. Nós chegamos a fazer movimentos aqui na cidade, fechando a rodovia em Anguera, para que a gente chamasse atenção para a crise que a gente estava vivendo na cidade. Empresas se fecharam, etc. e tal. Nós brigamos mesmo, fizemos uma frente, conversamos com alguns deputados, eles encamparam o nosso trabalho, e começamos a lutar. Foi um movimento que valeu a pena ter feito. Pode ter custado quase, assim, houve, assim, pessoas muito machucadas, mas, assim, valeu, foi um movimento, assim, além traumático, mas, assim, o resultado foi positivo. Atraídos pela nossa localização estratégica e pelo destaque no setor têxtil, indústria de diversos segmentos chegaram em nossa cidade. Ainda era Domingos Nardini, era Arados. Então ela ficou com implementos agrícolas por conta de Americana, têxtil, algodão.
para depois ela mudar para as máquinas. Dos implementos agrícolas, fabricou-se um torno, uma fresa, algo assim, para ela usar, para consumo próprio, para uso próprio. E foi interessante, outras empresas começaram a encomendar e assim ela mudou a produção, que foi quase que uma coincidência. A empresa sempre teve bastante funcionários, chegou a ter mais de 1.000, 1.500, muitos funcionários. Mas foi uma empresa de muitos altos e baixos. Eu entrei na Nardini em 97, quando ela estava praticamente fechada. Eu e o Orlando assumimos a empresa e foi quando nós começamos a Nardini. Tinha encerrado as atividades em final de 96 e aí foi em frente, de lá para cá, nós estamos lá. Em 2015 eu saí, fiquei 7 anos fora e voltei agora em 2022. A pedido do próprio pessoal da Nardini. A Penza Americana iniciou essas atividades em 1974. Tanto é que a marca vai estar completando 50 anos agora no próximo ano. A empresa foi fundada pelo Sr. Walter Ganciar e o Wilson Sega, que ficaram na frente da empresa até 2014. Nesse período, a Penza Americana foi revolucionária na área de pentes têxteis. Desenvolveu tecnologia, lâminas que a gente só conseguia produzir fora do país. A Penza Americana fez isso, né? Eu vim para cá por uma multinacional que eu trouxe. Tinha muito interesse em ter uma fundição. Essa empresa tinha como principal, né, matéria-prima fundidos. E eu era o controller dessa empresa alemã. Então eu vim para cá, consultei Sorocaba e outras cidades. Mas a Americana me interessou muito pela mão de obra que tinha da Home, da Nardini, etc. E aí na SP-304, onde hoje é KSB, foi Metalúrgica Nova Americana. A Goodyear, eu costumo dizer que ela é uma empresa que ela não para. Ela está em evolução constante, né? Por mais que as pessoas pensem que pneu é um negócio preto com um buraco no meio, né, uma forminha de bolo, não é. Existe muita tecnologia na indústria de pneus e a Goodyear não é o contrário. Ela foi evoluindo desde a época que eu entrei, que eram os pneus convencionais, e foi a evolução das máquinas, né? E nesse tempo todo, assim, em termos de inovação, o que me sempre chamou muita atenção, né? A Goodyear, ela tem um campo de provas, né? É uma pista onde são testados os pneus, se não me engano, acho que foi em 2001, foi inaugurado, uma das mais modernas do mundo. Para quê? Para você produzir o seu produto, colocar num carro e fazer o teste de velocidade, se vai escorregar, se não vai escorregar. Então, assim, para a gente era um orgulho. Quando eu entrei, a fábrica, vamos dizer assim, ela cresceu acho que umas 4 vezes do que era, de 81 para cá. Eu comecei com o Phelps Dodge de São Paulo, vim para cá com o Phelps Dodge, ficou 1 ano e meio trabalhando com o Phelps Dodge, depois foi agregado às empresas holandesas e japonesas. Depois, com a saída deles, entrou a Elicabe. Chegou em 630 funcionários. Quando ficou agregado tudo, telefonia, energia, esmaltado, depois veio também o laminador de alumínio, aí ficou em 630 funcionários, era grande.